Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Suelen e eu sou professora de literatura. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma fase muito importante da literatura brasileira, que é a segunda fase do modernismo. Vocês já devem ter visto aí, se você é estudante do Enem, se você é um estudante do ensino médio, que o modernismo foi uma fase de grande revolução na literatura, a começar pela primeira geração, que tentou romper com alguns parâmetros do passado. Então, o marco do modernismo da primeira geração foi a Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu lá em São Paulo, no Teatro Municipal. E agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com a segunda geração do modernismo. Então, pessoal, vejam só, quando eu falo em segunda geração do modernismo, nós estamos, então, falando da geração de 30. Bom, vocês devem me perguntar por que geração de 30? Porque a segunda fase do modernismo começou em 1930 e durou até 1945. Gente, esse período histórico é extremamente significativo, vocês concordam? Pois é, porque, pessoal, em 1930, nós temos aí como referência histórica 1929. 1929, historicamente, nos diz muitas coisas, não é? Em 29, nós tivemos a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Muito bem. Então, nós tivemos aí o mundo passando por grandes desajustes econômicos e, consequentemente, sociais. No Brasil, nós tivemos várias outras situações, como a Revolução Cafieira e, logicamente, que 29 e a queda da Bolsa de Valores afetou todo mundo. E, evidentemente, que 1945 também é um período muito importante, porque é um período de guerra. Então, essa segunda geração, que é a geração de 30, sinaliza a segunda fase do modernismo, que é de 1930 a 1945. E, claramente, como antecedente, nós tivemos 1929, com a queda da Bolsa de Valores. Muito bem. Pessoal, se a primeira geração ela veio para implementar os conceitos de modernismo, a segunda geração veio para consolidar exatamente esses valores modernistas. Então, o que vocês vão conseguir notar aí de características dessa literatura? Uma literatura que vai prezar pela liberdade da linguagem, que já era um valor promulgado lá na primeira geração. Você vai ter uma literatura com uma liberdade formal muito grande. E como nós estávamos vivendo essa efervescência do ponto de vista histórico, vocês também vão conseguir ver que na segunda geração modernista, nós vamos ter uma preocupação muito grande, sabe com o que, gente? Olha só, adivinha com o quê? Com questões sociais, com questões políticas. Essa segunda fase também vai ser muito marcada, pessoal, por essa preocupação de enxergar o homem dentro de uma realidade, mas enxergar esse homem não só fruto da realidade, mas também de suas emoções. Por isso, a segunda fase do modernismo também ganha o nome de neorrealista, ou nós vamos lidar com aquilo que é o neorrealismo. Pessoal, lembram-se do realismo? Em que as questões sociais apareciam, que havia uma preocupação muito grande
com o homem dentro da sua realidade. Lembram-se do Machado de Assis, o grande nome do realismo? Pois é. Nessa segunda fase do modernismo, nós vamos ter a preocupação, sim, com o homem dentro da sua realidade e com o homem dotado de uma emoção, né? Um emocional. Aqui. Agora tem uma outra palavrinha também, gente, que eu acho que é super importante vocês terem na cabeça quando a gente fala em segunda geração modernista. Quem poderia imaginar, hein? A palavrinha importante se chama regionalismo. Sabe por quê? Porque grande parte desses autores da prosa, porque, gente, vejam só, quando eu falo em segunda geração, a gente precisa falar também de uma divisão de prosa e de poesia. Então, na prosa, vai ter uma preocupação muito grande com o regional. E nós temos nomes que são muito importantes quando a gente fala em segunda geração. Vocês já devem ter ouvido falar nesses nomes. Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo e José Lins Orrego. Aposto que você já leu alguma coisa de um deles. Graciliano Ramos, quem nunca ouviu falar em Vidas Secas? Com o menino menor, o menino maior, sim, a Vitória, Baleia. Fala para mim, você já leu alguma coisa do Graciliano e com certeza já lembra dessas personagens. Jorge Amado, gente, aquele maravilhoso autor que relatou questões da Bahia como ninguém. Eles são exatamente o retrato dessa segunda geração modernista. Bom, acredito que agora você tem toda uma noção daquilo que vai ser a segunda geração. Olha, pensar em modernismo é pensar exatamente na primeira geração, que foi aquela que implementou os ideais, sofreu a resistência, mas se manteve firme no propósito de implementar o modernismo como uma escola literária, como um movimento artístico literário que ia romper com padrões. Pensar em modernismo é pensar nessa geração que trabalhou com questões agrárias, questões de coronelismo, que trabalhou com regionalismo na prosa, fora essa geração de 30 que trabalhou com uma poesia fantástica. Um nome, gente, bacana para a geração de 30 na poesia é o Carlos Drummond de Andrade. Olha, para quem está se preparando para o Enem, fica uma dica, hein? Carlos Drummond de Andrade foi um dos autores que mais caiu nesse exame. E, é claro, pensar na terceira geração, que a gente vai ver depois com mais calma, que traz várias informações aí importantes para, inclusive, pensar na nossa literatura contemporânea. Bom, com esse panorama, eu acho que agora você pode arrasar todas as vezes que tiver alguma questãozinha aí de modernismo, tanto no contexto do Enem, quanto no contexto de escola, como na vida. Um beijo para você, gente. Até mais.